Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop. Nós já estamos na nossa segunda aula sobre sprint no futebol, da base até o profissional. Na primeira aula nós falamos sobre a aceleração, nós trouxemos bastante conteúdos interessantes sobre as fases da aceleração, quais são as diferentes manifestações da aceleração e como que o sprint tem uma relação direta com a performance dentro do futebol profissional. Hoje nós vamos falar, conforme combinado, sobre a velocidade máxima. Vamos entender os seus diferentes conceitos e nós vamos estar entendendo como que a gente consegue aplicar esses conceitos na nossa abordagem prática do dia a dia. Vamos começar falando sobre a biomecânica da velocidade máxima. Um ponto importante aqui sobre a velocidade máxima. Nós estamos falando acima dos 20 metros. Antes dos 20 metros, nós estamos falando de aceleração inicial e aceleração de transição. Acima dos 20 metros, nós estamos falando de velocidade máxima. Maior força produzida no vetor vertical, menor tempo de contato no chão possível e a velocidade máxima, nós estamos falando de top speed. Como eu havia levantado um questionamento, uma reflexão na aula anterior, foi feita uma pergunta sobre o que mais acontece no futebol, aceleração ou velocidade máxima. Quem respondeu aceleração está certo. Por quê? Nem sempre os atletas de futebol, pensando em esportes coletivos, eles conseguem atingir a sua velocidade máxima durante o jogo. Por quê? Porque hoje o atleta não tem espaço suficiente para correr em velocidade máxima em uma única direção. Geralmente as acelerações e desacelerações são oriundas ali de mudança de direção, né, que nós chamamos de change of direction. Nós vamos também falar na próxima aula sobre essa variável. Então essa variável ela acontece bastante no jogo. O atleta não tem, muitas das vezes, o espaço para atingir ou para chegar à sua velocidade máxima. Então, surge a pergunta, por que é importante a gente treinar, por que é importante a gente saber? Porque, embora ela não seja muito comum, ela é uma capacidade que ainda é manifestada e vai continuar sendo manifestada durante o jogo. E ela também precede as principais ações do jogo, como dito, os gols, as jogadas decisivas relacionadas ao passe ou a roubar a bola de um adversário, intervir quando está ali na fase defensiva. Então, falar sobre velocidade máxima, entender sobre os seus conceitos é importante, principalmente para a gente direcionar o nosso treinamento e criar ali uma reserva de velocidade máxima para que a gente possa fazer com que os nossos atletas tenham uma percepção de esforço fisiológico menor quando comparado aos outros atletas. Bom, fazendo essa introdução, eu gostaria de trazer aqui para vocês sobre a influência do tempo de contato no solo. Se nós formos olhar aqui essa tabela, nós temos um gráfico onde está mostrando o tempo de break do atleta quando o atleta bate o primeiro contato, ou melhor, quando tem o primeiro contato no solo. Imagina que o atleta já passou ali da sua fase de transição, ou seja, já passou dos 20 primeiros metros. Ao ter passado desses 20 primeiros metros, ele passou a aplicar força um pouquinho à frente do centro de massa. Lembra que na aceleração, a aplicação de força é atrás do centro de massa. Na velocidade máxima, esse vetor de aplicação, essa força, ela é produzida um pouquinho à frente ao centro de massa. Ou seja, um pouquinho à frente ali à região de quadril. Por quê? Por uma questão biomecânica. Agora o atleta está produzindo mais força vertical, porque ele começou na aceleração com força horizontal, chegou na fase de transição e está indo por uma velocidade máxima. Quando ele atinge essa velocidade máxima, ou está próximo de atingir essa velocidade máxima, como ele bate o pé à frente do centro de massa, a tendência é gerar esse break, né? A tendência é ele frear esse movimento inicial com um tempo bem curto e logo em seguida ele gerar uma força de propulsão. Então bate o pé na frente do centro de massa, desacelera um pouquinho, mas depois essa propulsão ela acaba acontecendo na medida em que o atleta vai colocando ali o seu pé de apoio atrás do centro de massa. Então, braking, freia, vai e faz a força propulsiva. Obviamente, quanto maior a força propulsiva, maior será o aumento da aceleração, o aumento da velocidade máxima do atleta ao decorrer do sprint. Bom, aqui é só duas imagens para demonstrar a diferença da aceleração para a velocidade máxima. Então nós temos ali os primeiros passos da aceleração que nós já estudamos. Agora, nessa segunda imagem, nós temos ali a velocidade máxima. Ou seja, uma postura mais ereta, uma flexão de joelho maior, uma pelve neutra,
Nós vamos falar no nosso curso, por exemplo, sobre a retroversão da pelve e a influência com a lesão. Então, esse é um padrão motor ideal para se atingir a velocidade máxima. Isso no esporte coletivo ou em qualquer outro esporte. A velocidade máxima vai exigir que o atleta adote uma postura mais ereta em relação ao movimento do sprint. Aqui também mais uma outra referência. Ali nós temos a aceleração, né? O que nós estamos vendo? Primeiro ponto, aceleração, essa é a primeira imagem. Perceba, bastante força no vetor horizontal. Se nós formos observar essa perna esquerda aqui do atleta, possivelmente, quando ele bater ela no chão, vai bater aqui atrás do centro de massa, que é onde está circulado. Então, imagine o círculo é o centro de massa, exclusivamente aqui. Ele vai bater essa perna de apoio atrás do centro de massa. Isso representa o quê? Bastante força no vetor horizontal. Agora vamos observar essa outra imagem. Nós temos aqui o Robben, o Xabi Alonso, se eu não me engano, não, Jordi Alba e o Sérgio Ramos. Jogo de Copa do Mundo, nós temos aqui uma postura mais ereta do atleta, tanto do atleta da Holanda quanto da Espanha, uma postura mais reta em relação ao seu tronco, bastante elevação do joelho aqui no caso do Sérgio Ramos e um tempo de voo maior. Por quê? Porque o atleta ele vai ter menor tempo de contato no chão possível, maior produção de força vertical possível e, consequentemente, o ritmo da passada vai aumentar e também a amplitude dessa passada ela vai aumentar. Os atletas eles vão voar mais, né? E essa é a terminologia que o autor Parisi acaba nos trazendo para que a gente possa entender de uma forma mais didática, né? Então, aqui nós temos o top speed, a velocidade máxima. Perceba esse posicionamento do corpo relacionado à aceleração e compare com esse outro posicionamento do corpo relacionado à velocidade máxima. Os dois as duas imagens representam o sprint, mas são variáveis extremamente diferentes no sentido biomecânico e no sentido fisiológico de produção de força. Bom, falando um pouquinho sobre a reserva do top speed aqui, da velocidade máxima, imagine um atleta que estava num primeiro momento da sua carreira treinando e com a performance de 31 km por hora. No segundo momento da sua carreira, depois de treinamentos, nós vamos mostrar isso no curso, os treinamentos ideais para serem feitos em diferentes fases de treinamento, em diferentes fases biomecânicas e da fisiologia, tanto infantil quanto adulta. Depois de um período X de treinamento, esse atleta passou a correr sua velocidade máxima com 35 km por hora, né? Então, se esse atleta realizou, essa é a reflexão, um atleta realizou algumas ações de sprint a 28 km por hora, e o sprint ele passa a ser considerado, né, uma ação de sprint acima de 23 km por hora. Alguns estudos acabam dizendo 25 km por hora. Outros também falam acima de 16 km por hora, enfim, 7,0 metros por segundo, enfim, isso vai de acordo com cada literatura. O que sabemos é que 28 km por hora é um sprint, para alguns ali uma velocidade máxima também, né? Mas enfim, 28 km por hora, qual a porcentagem desse esforço o atleta realizou em suas diferentes fases e momentos relacionados à sua performance? Ou seja, esse atleta, quando corria 31 km por hora, sua top speed, a sua velocidade máxima era 38 km por hora, 28 km representava quanto desses 31 km por hora? E no segundo momento da sua carreira, 28 km representa quanto quando relacionado a 35 km por hora? 31 km por hora, nós estamos falando ali de uma capacidade acima de 90% e 35 km por hora nós estamos falando de uma capacidade de 80%. Ou seja, nessas duas fases que divergem da performance do mesmo atleta, quando o atleta realizava um sprint de 28 km por hora, no seu primeiro momento, sem fazer treinamento, ele estava sendo solicitado acima de 90% da sua capacidade relacionado à velocidade máxima. Segundo momento, ele passou a ser exigido 80% da sua capacidade máxima. Qual que é a reflexão que eu preciso ter em relação a isso? Que esse atleta, por mais que ele não esteja atingindo a sua top speed, lembra que eu falei no começo da aula que a velocidade máxima nem sempre ela é atingida no futebol, em consequência do atleta não ter espaço suficiente. Mas mesmo ele não atingindo a sua capacidade máxima de velocidade, ele correndo a 28 km por hora, eu estou exigindo menos dele em relação à sua capacidade. Ou seja, eu exijo menos do atleta
porque esse atleta está mais condicionado. Então, vou ter uma reserva maior. Consequentemente, a demanda metabólica desse atleta vai ser menor, a demanda física, né, do jogo, a sua percepção de cansaço e também os seus dados relacionados a cansaço vai ser menor quando comparado à sua fase anterior de performance. Então eu tenho uma reserva, né, de top speed desse atleta e isso vai fazer com que o meu processo de otimização de recuperação seja mais rápido e se eu precisar que esse atleta tenha um sprint, uma ação de alta intensidade no final do jogo, ele tende a estar mais preparado quando comparado aos outros atletas que estão correndo ali, por exemplo, a sua top speed de 31 km por hora. Bom, então só por isso é importante a gente treinar, só por isso já é o suficiente para a gente entender a importância da velocidade máxima, da gente treinar a velocidade máxima, embora ela não vai acontecer predominantemente no jogo. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos falar sobre os ajustes dos padrões motores, né, da aceleração de top speed. Nós vamos falar ali sobre os níveis adequados de mobilidade e flexibilidade e aumento de força e rigidez tendínea. Todos esses assuntos serão abordados aí para que a gente possa fazer com que os nossos atletas eles possam ter melhores níveis de performance relacionados à sua velocidade máxima. Isso nós vamos falar de forma bem mais densa no curso. O que eu trago para vocês aqui também, mais 2 vídeos agora da iniciação, mostrando um pouco como que a gente consegue trabalhar a velocidade máxima desde a iniciação. E nós vamos ver aqui exercícios simples, exercícios bem tranquilos para serem realizados. A criança não precisa necessariamente fazer treinamento com peso, embora isso não tenha nenhuma evidência que comprove o contrário, mas com o próprio peso corporal, gerando consciência, gerando padrão motor, eu estou trabalhando sprint com as crianças. Então, observa ali a primeira imagem, o exercício coordenativo, onde eu estou com uma pressão de tempo, ou seja, o atleta tem que realizar o movimento sem deixar a bexiga cair, e eu estou educando ali a elevação do joelho. Como nós vimos nos slides anteriores, quando eu estou falando de top speed, eu tenho uma maior elevação do joelho, ali bem mais próximo em relação à sua linha de quadril. Por quê? Porque eu estou aplicando mais força num vetor vertical. Então, a postura do atleta passa a ser mais reta. E, por passar a ser mais reta, ele, consequentemente, necessita elevar mais o seu joelho em relação à velocidade máxima que está produzindo numa força horizontal. Se ele precisa elevar mais o joelho, eu vou criar educativos, onde ele vai precisar elevar esse joelho com uma pressão de tempo junto com a capacidade coordenativa, que é o que está acontecendo nessa imagem. Elevação de joelho e uma pressão de tempo, ou seja, ele precisa fazer em velocidade, menor tempo de contato no chão possível, para que ele possa ter tempo de ir e voltar e segurar, no caso, não deixar a bexiga cair. Menor tempo de contato no chão possível, velocidade máxima, elevação de joelho, velocidade máxima e pressão de tempo, obviamente estou falando de velocidade máxima. Um outro educativo ali relacionado mais à aceleração inicial também, né? Mas é algo que dá para a gente estimular. Perceba, bastante força no segundo vídeo, bastante força horizontal e aí o atleta vai ganhando maior amplitude da passada e, consequentemente, uma força mais vertical nesse segundo momento. Bom, tem aí vários estudos da Altis, né, que é uma das empresas talvez pioneiras aí em relação a treino de sprint, né, em atletas, tanto individuais quanto coletivos, que tem bastante números interessantes aí em relação à performance dos seus atletas, que basicamente eles falam sobre 3 fases correspondentes ao sprint. Primeiro, relacionado à projeção, tanto na aceleração quanto na velocidade máxima. Segundo, ritmo, ou seja, ritmo de passada, aplicação de força, vetor de aplicação de força. E o terceiro momento, o race, né? Ou seja, o voo que esse atleta consegue atingir e seguir aí a sua velocidade máxima, chegando à sua top speed. Então imagina um avião, né, decolando, ele vai sair e vai atingir uma força horizontal e depois uma força mais vertical. Então essa é a analogia que a empresa acaba nos trazendo para tornar didático também essa nossa compreensão. A ideia dessa aula foi a gente falar sobre a velocidade máxima e na próxima aula nós vamos falar sobre a mudança de direção. Então espero que até aqui tenha ficado claro esses conhecimentos acerca da velocidade máxima e amanhã nós iremos falar sobre a nossa última aula, que é a mudança de direção, um assunto extremamente importante, porque embora a velocidade máxima não é a ação que mais acontece no jogo, e sim a aceleração, mas a aceleração ela não acontece, a aceleração e desaceleração e o atleta para.
Não, ele muda de direção o tempo inteiro. O tempo inteiro o atleta está mudando de direção. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente consegue trabalhar essa capacidade e associar um pouco aí com a pliometria e entender que a pliometria é um dos pressupostos importantes para que a gente possa fazer com que os nossos atletas tenham bons níveis de performance relacionados à mudança de direção e à aceleração linear.